O Amigos por Carros é um oferecimento Della Via Pneus. Tudo que vocês precisam em termos de pneu, freio e suspensão. Se vocês assistem esse programa, não deixe de ir a uma das 60 lojas espalhadas pelo Brasil. Digam que vieram pelo OPC, que vocês vão ter até 30% de desconto dependendo do serviço e a chance de parcelar em 8 vezes sem juros no cartão de crédito. Vídeo em parceria com nossos amigos da Pirovani Import, eles nos cederam cordialmente esta M6 2015, modelo 16, uma das mais novas à venda no mercado. O carro tem pouco mais de 8.500 km rodados, é novinha, tem até PPF no capô, o pneu tá novinho, toda revisada. A gente vai no modo mais extremo aqui, né? Hoje a gente está aqui para trazer o que foi o ápice que a BMW entregava em termos de sedãs executivos esportivos até 2018, né? Exatamente. Então vamos lá. Então a gente tem dupla embreagem. A saída já é um pouco diferente daquela F90 que a gente trouxe, né? Já pra cá. Oi? Peraí, deixa eu entender o carro. Então você falou, ele já tá no mais rápido. Então é só tração traseira. Ficar um pouco alerta porque tá um pouquinho chovendo em São Paulo. Aquela garoa besta típica da nossa cidade. Mas quando a gente já coloquei aqui no modo mais esportivo, no heads-up display, o pessoal vai ver, eu consigo ver então o giro do carro. Isso não faz que eu precise abaixar aqui para ver o giro que eu tô, a velocidade que eu tô, entender o que tá acontecendo ali na minha frente, né? Você está despejando nesse instante quase o topo de potência e torque do carro. Dá pra você aproveitar os 560 cavalos e 70 kg de torque? Então, o problema é aquilo que você falou. A gente tá em alta, é um perigo. É um perigo diferente da classe S, que eu falo. Porque a classe S, você não sente, mas você não... Mas você, assim, você tá em alta, você acha que você tá flutuando. Aqui você sente... Você sente quando você tá muito alto, quando você olha pro lado, a velocidade que você tá andando, então, né? Então te dá muita confiança. Aê, espetou os 560. Você não gostou do ronco do carro? Achei da hora, velho. Cara, na verdade assim, o pessoal que deve estar assistindo tá perguntando por que ele tá perguntando isso? Porque eu trouxe o carro dirigindo até o ponto de gravação. Então, quando eu dirigir, eu vou contar algumas das coisas. Cara, o câmbio de dupla embreagem é animal, mas assim, é nesse momento que a gente precisava provar. A gente já teve experiência com X5M e X6M. Quando a gente ouviu falar que a F90 ia ter câmbio automático, era o caos, né? Era o caos. Falei, nossa, que porcaria, acabou a BMW M, esquece, acabou na F10, na F12, na F13, que seja na 06 Gran Coupé, que é essa daqui. Mas, cara, é assim. Por incrível que pareça, na mais nova, na F90, vou falar uma besteira, chegou a me arrepender. É melhor, porque você não tem aqueles tranquinhos. Provavelmente é um câmbio que é muito mais resistente que esse. Só tem uma questão, cara William. Esse carro custa metade do preço do meu M5 zero. Então, sim, exatamente. E ela é praticamente zero, é praticamente o mesmo motor. Muda a turbina, né? Que são 560 cavalos, lá são 600 e pouco, Twin Power Turbo também. A gente tá garoando um pouco, então eu não tenho uma certa confiança também, então... Só tração traseira, lembrar que também que a mais nova é integral e tem roda traseira esterçante, né? Bacana. E o controle de tração atua, a gente não tá a 5 por hora, mas você dá um toque no acelerador, vamos saber que... Uma coisa que tem que passar para as pessoas, assim, um carro desse tamanho, desse peso, com tudo isso de torque, não são poucos os M5s e M6 que se acidentaram por aí. Mas eu ressalvo uma coisa, se você mantiver os controles de estabilidade e tração ligados, é um passeio no parque. O carro é muito seguro nesse aspecto, certo? Sim, mas vamos trazer a questão também que isso aqui é uma arma. Se você dá para um moleque de 18 anos, isso aqui, cara, são certos carros que, por exemplo, aqui eu diminui um pouco no radar. Se eu der uma pisada mais forte, das cabeçadas dupla embreagem que a gente comenta. Mas, por exemplo, a gente tá tipo a 60 por hora. Se eu piso tudo, o controle já dá uma
piscada e dá pra ver que ele tá segurando. É embaçado, cara, isso aqui é um perigo. Só que é exatamente aquilo que você falou. O volante dá muita confiança, o carro dá muita confiança, você não parece que tem quase 2 toneladas aqui. Cara, aqui Isso no aqui é um banco do perigo. passageiro eu não sinto absolutamente nenhuma insegurança com relação à sua tocada nesse carro. Então, esse que é o problema. Eu acho que é aí que surgem os grandes problemas, os grandes acidentes. Que dá tanta confiança, o cara acha que guia pra caramba. Se o cara não tiver consciência, olha que interessante. Ô, cabeçada! Tá vendo? Tá no modo comfort? Não, é porque você tá com giro alto. Ah, vai, você tá com saudades da Galhardo, vai. Não, calma. Trancos e trancos, relações e relações. Mas é interessante como um câmbio desse no esporte, você não pode estar com giro baixo também, senão dá essas cabeçadas. Nossa. Opa! Dança! É esse tipo de coisa que o M5 atual não vai fazer nunca. Exatamente. Não sei, depende, consegue sim. Se você desligar o eixo dianteiro lá e... Sim. É de uma maneira diferente, né? Eu acho que um paralelo com a Galhardo, que não é carro de brinquedo de iniciante, isso aqui também de uma maneira diferente. Eu tô vendo aquele moleque de 18 anos pegando o carro do pai pra dar uma volta, fazendo uma besteira, sabe? Achando que vai impressionar o pessoal. Agora deixa eu ver uma coisa aqui. No Comfort, vamos ver qual nível é no Comfort. Você nota que realmente as reações é ficam... totalmente diferente. Mas, por exemplo, aqui a velocidade está no mais rápido. Deixa eu fazer essa curva aqui. Nossa! Não tem nada a ver, cara. O acelerador dá uma preguiçada, dá uma de A3, sabe? Mas você vê que nesse modo é um carro completamente civilizado. Não é um completo diferente, animal com uma navalha no teu pescoço. Esse é o momento que você vai deixar, você vai emprestar o carro para sua mãe, você vai colocar nesse modo aqui. Não, minha mãe, meu pai, quem for uma pessoa mais velha, for andar devagar com o carro, tá tudo bem. Suspensão aqui mesmo, no modo comfort, o carro é gostoso, é tranquilo de andar. Você conseguiria, tirando o entre-eixos desse carro, que é gigantesco, e você sabe que BMW raspa no meio e nunca na frente, você conseguiria conviver com esse carro no dia a dia. Essa ponte, por exemplo, que a gente acabou de andar, ela é muito dura. Sim. E o carro não cansa. O banco tem uma espuma um pouquinho mais rígida, certo? Mas o material do couro é outro material, né? Sim. Mas você sente que é mais... Agora eu já mudei já, Napa. Né? Olha que delícia isso, ao toque. Isso é aquele couro maravilhoso que dá um cheiro distinto e característico para todo BMW. Marca registrada do produto MS Couro. Deixa cortar. Deixa. O câmbio de dupla embreagem, ele é um câmbio manual automatizado. Puta, fantástico. Agora, uma característica também, esse volante ditou a regra na BMW, todo mundo usa, né? Já viu já? Eu lembro quando lançou que muitas pessoas criticaram, porque ele é uma homenagem àquele volante clássico BMW da década de 70. Sim, exatamente. Cara, o carro é bom. Só que assim, você percebe que é um carro grande, você vai dar uma experiência melhor de M, proprietário de M, que você tem em uma 1 e uma 3, né? E como é que funciona numa série 6. Cara, o carro é legal, aquele assim, eu acho ele muito grande. Dá a impressão que é aquela impressão que eu falo talvez do cara que quer ter uma Lamborghini e comprou uso com a família. Esse cara, ele compra para levar família, para levar coisas grandes, sabe, para viagem. Então o que sobra para ele é um M5 ou uma M6, talvez. Carro na realidade é a proposta própria do automóvel. Você assiste esse programa e está precisando de qualquer tipo de cobertura de seguro, deve estar careca de saber da nossa parceria com a Franqueira Corretora de Seguros. Nessa tela, vocês estão vendo quanto que custa a cobertura de seguro para um M6 Gran Coupé 2015 no modelo 2016 para o perfil básico padrão do pai de família brasileiro. Que belíssimo teste, hein, Will? Mas para você que está assistindo, a gente deu uma pausadinha aqui, de volta ao QG da Pirovani Import aqui em São Paulo. Compra, venda e consignação de automóvel premium é com nossos amigos da Pirovani. Tá com o teu bibelô aí na garagem, não sabe quem vai trabalhar a venda dele? Vai ser o Diogão e a equipe aqui. Ou tá procurando algum carro específico que não acha em lugar nenhum? Conta com a rede de contato deles que eles percorrem o Brasil inteiro e localizam o que você está procurando. Mas vamos lá. A gente parou aqui para contar um pouquinho mais de, afinal de contas, o que é o M6 Gran Coupé, certo, Will? Então a gente tem, assim, nessa carroceria são algumas derivações, né?
a gente tem, pensando na M5, que é a F10, aí você tem a geração que eles chamam de F12, que no caso é esse carro só que coupé. Não, Que a é o F12 original. é conversível. Isso. A F13 é a coupé, que seria, acho que a tradição, talvez. E tem esse aqui que é o F06 Gran Coupé. Então a ideia desse carro é uma pegada mais esportiva, um centro de gravidade um pouco mais baixo. Mas quando a gente fala de Série 6, a história começa lá na década de 70, se estendeu até meados da década de 80. Como E24 chama a geração. Exato. Como um carro essencialmente GT. O que significa um carro GT? Motor dianteiro, tração traseira, 2 portas, tá? No começo dos anos 90, esse papel de GT da BMW, que aliás o emblemático M635 CSI, certo? É verdade. Mas no começo da década de 90, esse papel de grande GT da BMW é assumido pelo então lançado Série 8, que fica em linha até quase o começo dos anos 2000, até que nós entramos na era Chris Bangle da BMW, que traz de volta a Série 6, tá? Com motor, com mesmos powertrains do Série 5, você tinha lá na Europa versões com powertrain diesel 6 cilindros, você tinha as versões 8 cilindros e, obviamente, o lendário M6 V10. Hoje o Série 6 está fora de linha, graças... Na verdade ele está. Como assim? Lógico que tá. Então, o problema é que é o seguinte, gente, tem muita gente que esquece. Você lembra da série 5 GT? Aquela série 5 um pouco mais alta, que tinha algumas Prefiro coisas de série esquecer. 7. Tá, a gente falou na Cartigo que teve o sucessor daquele, só que a BMW, por algum motivo, ela mudou. Chama série 6 GT, lembra a série 6 Gran Turismo? Lembram? Então, é tipo isso, existe série 6, só que não é mais um coupé, o Gran Coupé, virou um GT também, só que ele é aquele um pouquinho mais alto, né? Voltando para este carro, isso aqui na realidade é o Coupé Sedã, que na realidade é a categoria de automóveis inaugurada pela Mercedes-Benz com o primeiro CLS lá em 2004. Bom, lembrando que o M6 nessa geração aposenta o lendário V10, girador, 8.250 RPMs, em prol do motor S63 4.4 V8 biturbo. O que nós temos debaixo do capô desse carro são 560 cavalos para 69,4 kg de torque. Câmbio, dupla embreagem de 7 marchas, Olha apenas tração traseira. Só um comentário, o pessoal vai fazer um insert aí, mas eu tenho esse vídeo que ele mostra como é que funciona a tecnologia Twin Power Turbo, as tubulações que vêm para não... vão em 2 posições diferentes na turbina para não ter o lag, porque a BMW nesse Twin Power Turbo, a grande questão que você compara com outras marcas na época é que assim, nessa época a gente falava que já não tinha o lag, comparado com as outras não tem, né? Porque você tem a resposta no acelerador, parece até um carro aspirado. Hoje a gente tem um nível maior de turbina, mais evoluído, mas é impressionante que a BMW conseguiu desenvolvendo isso daqui, né? E o câmbio de dupla embreagem, que a gente ficou feliz, mas na próxima ele desaparece, né? Sim, e eu acho que isso é que dá uma personalidade e um carisma muito único para a tocada desse carro. E se a gente vai falar de dimensões do M6 Gran Coupé, ele é 2 centímetros mais comprido do que o M5, porém o entre-eixos é 3 centímetros menor. Você se importa com isso? Não, porque este carro tem uma personalidade e um carisma e, na minha humilde opinião, O dinamismo do carro é muito bom. é o sedã executivo e esportivo mais bonito que a BMW já fez. Sim. Esse carro que vocês estão vendo aqui está à venda aqui na Pirovani Import. Ela é uma 2015, ano modelo 16, pouco menos de 9 mil quilômetros. Pelo preço, está num espaço muito competitivo pela quantidade de carro que é. Mas já que você falou uma coisa que eu realmente acredito, a M6 Gran Coupé ela deu uma canibalizada feroz no mercado de M5 aqui no Brasil. Mas temos números de carros no Brasil? Então, uma cortesia do NB aqui, um abraço pro Lalo, obrigado aí. A questão que é o seguinte, na M6, na geração anterior, a gente não tinha Gran Coupé, que é a Não. V10, só tinha Coupé, né? Ou a M5 normal. Então, assim, aqui no Brasil, números, tá? Só para vocês terem ideia. Existe uma V10 conversível em Manaus. Existe, exatamente, acho que é E63, se não me engano. Mas aqui, vamos lá, a M6 Coupé, 25 unidades no Brasil da Coupé. É rara. Da M5 F10, 202. É bastante, 202 unidades. É um E a panorama. M6 Gran Coupé, esse carro foi o que mais vendeu dessa família, 214. Então, teoricamente, você tem um carro que, desses 3, é o melhor de mercado, né? O que mais dá para você negociar, é o que melhor... Não, inclusive, para todos vocês que nos assistem, aqui onde eu estou apontando com o meu dedo,
Existe um pré-compra que nós fizemos do M5 F10, que se aplica exatamente a esse carro. Pelo ano desse modelo específico aqui, problemas de bico, bomba e bobina não deverão ser mais enfrentados, porque já é a última atualização, certo? Sim. Mas bom, vamos entrar no carro para contar um pouco pro pessoal dos acessórios, das amenidades, porque é o seguinte, esse carro não é exatamente a cara e o focinho de equipamento, acessório e acabamento interno da M5. É um produto topo de linha, que significa dizer que aqui existe um capricho, um extra a bordo do automóvel, tá? Então, por exemplo, uma das coisas que mais me impressiona quando o assunto é a cabine do M6 Gran Coupé é que ele tem um acabamento, inclusive, superior ao da M5. Apesar de serem carros basicamente irmãos, existem diferenças bem relevantes. Por exemplo, aqui, claramente o console em Black Piano, couro Napa, que é uma marca registrada de todo o BMW M, em todos os lugares, mas em especial nesta borda aqui do console, todo o painel revestido em couro Napa, tá? Esse carro especialmente é uma combinação de cores muito bonita, que é esse couro marrom escuro com um tom bicolor, com a porta com alguns detalhes em preto. Aqui o volante, a ergonomia é muito simples, tá? Você tem no volante a opção de configurar 2 botões M para as preferências. O que isso significa? Você tem muitos botões aqui no console. Você tem 3 ajustes para o motor, eficiente, Sport, Sport Plus, 3 ajustes para a suspensão, conforto, Sport, Sport Plus, 3 ajustes para o volante, conforto, Sport, Sport Plus. Caso você queira flertar com as trocas manuais do câmbio, você também tem 3 velocidades, tá? O que acontece? Se você não quer ficar zapeando aqui, você tem uma configuração especial que você gosta, por exemplo, eu acho que o carro pode ficar com o motor mais forte, ele pode ficar com a suspensão no modo Comfort e o volante no modo Comfort. Você vai lá, preseta isso e define o botão M2, por exemplo. Puta, vou fazer uma diversão com o carro, quero ele no modo mais agressivo sempre. Então você seleciona todos os modos Sport Plus e define como M1 aqui no volante, tá? Controle de comando de telefonia, Bluetooth, tudo no lado direito, assim como do som. Piloto automático. 2 borboletas propriamente atrás do volante para você regular as suas trocas de marcha. E elas acompanham o volante, elas não são fixas à coluna, certo? Esse aqui ainda tem a geração da BMW do famoso pisca que você nunca sabe quando você ligou e desligou, que hoje a BMW abandonou isso no atual M5 G90, certo? Certo. O câmbio em si, por ser a manopla de dupla embreagem, ele tem um movimento meio bizarro, diferente, meio fora do convencional. Então, por exemplo, ela está em neutro quando você liga ela, certo? Para você botá-la em drive, pisa no freio, vai para a direita, o drive está engatado, aperte mais uma vez, ela está no modo manual. Aperta mais uma vez, volta para o modo drive. A ré, para a esquerda e para cima. E automaticamente ela entra no sensor de ré. Todo BMW hoje em dia ele usa o Condition Based Servicing, que significa dizer que o carro vai conversar com você para te contar tudo o que ele precisa. Você vai aqui em informações sobre o veículo, você tem mostradores desportivos, estado do veículo. E é nesse estado do veículo que você consegue verificar o nível do óleo, necessidade de serviço ou revisões, tá? E o mais legal, se você está vendo um BMW seminovo, você pode entrar aqui no histórico de serviço. Se o carro passou por uma oficina conceituada e tudo mais, ele vai ter o registro de todas as revisões que foram realizadas. Esse carro, por exemplo, fez a última revisão completa há basicamente um ano atrás, tá? Com 6.043 km. E aí você tem estado do fluido de freio, do óleo do motor, inspeção geral do veículo, pastilha traseira, pastilha dianteira. Este carro, posso dizer com a plena certeza que ele está completamente zero e pronto para ser usado sem nada para fazer, tá? O iDrive é a versão mais completa, acho que não merece entrarmos extremamente no detalhe, porque quem conhece BMW sabe que é uma central muito fácil. A tela desse iDrive não é touch, como nos atuais modelos da BMW, e você comanda todas as funções através da famosa rodela, aqui no console central, e você nota que ela fica numa posição bem onde você ficaria ergonomicamente. Ou seja, você está dirigindo, ó, como o movimento é natural, você fica com o olho no volante e consegue manusear tudo. Você tem um heads-up display também, tá?
Uma das coisas mais interessantes do M6 Gran Coupé é, obviamente, o teto em fibra de carbono, que teoricamente é mais leve do que um teto convencional, até mesmo um teto com teto solar, e abaixa o centro de gravidade do carro. É isso que dá uma tocada para ela mais afiada, mais esportiva que a da M5. Bancos couro Nappa, como eu já falei, uma espuma um pouco mais rígida do que um típico BMW normal, tá? Mas é aquele conforto, aquela espuma rígida que não cansa exatamente, tá? É tipo aquele colchão duro, você sabe que ele faz mais bem para você do que aquele colchão mole que parece muito mais tentador logo de cara. Mas afinal, o grande argumento para você justificar para sua família que você merece um carro desse é que todo mundo pode ir junto com você. E obviamente, não bastaria ser um carro esportivo com pseudo bancos traseiros, até por ser um 4 portas, o M6 Gran Coupé ele é um carro grande, um pouquinho menor por dentro do que o M5, mas estou eu aqui, 1,87 m, sentado atrás do banco na posição que eu dirijo, tá? Então vocês podem ver que sobra espaço. Em termos de amplitude de cabine aqui, também tem espaço, tá? Não me sinto desconfortável. Uma coisa interessante, até que eu fosse um pouquinho maior, revestimento acolchoado, isso ajuda bastante. E, obviamente, se você quiser trollar ou sacanear quem está dirigindo ou quem está no passeio do lado de lá, você pode empurrar o banco para cá, através desse botão aqui. Ou seja, muita praticidade e muita comodidade. E até a forma de abrir o porta-malas é meio especial nesse carro, porque é meio invisível. E aí está. Dá para levar uma quantidade considerável de bagagens nesse porta-malas. Mas quem que compra um carro desse? Eu vou explicar para vocês a proposta disso. Pais de família com filhos que a esposa ou que a família simplesmente se opõe ao fato do cara ter um esportivo puro. Afinal, para muitas famílias, o cara que é um pai de família ter um esportivo 2 lugares pequeno soa como um ato um pouco egoísta. Mas eu vim trazendo esse carro no modo Comfort. O que eu posso dizer para vocês é que esse carro, vou passar para o modo mais agressivo, porque afinal de contas ela é o Big Daddy da BMW. Por que eu já passei para o modo agressivo direto? Porque eu queria explicar para vocês o seguinte: mesmo andando com a suspensão no modo mais rígido, ela é extremamente obediente e não parece extremamente movimentada. Sabe aquela suspensão que fica jogando assim? Não. Você nota que é um trabalho de engenharia muito bem feito da BMW. Tá? Obviamente, posição de dirigir do M6 Gran Coupé é mais esportiva que a da M5. Isso você percebe. Você senta um pouquinho mais baixo. A própria silhueta, o caimento do teto do M6 Gran Coupé, ele é mais esportivo. Sentado aqui no banco do motorista, você não pensa que você está num sedã, você pensa que você está a bordo de um carro GT. As semelhanças são muito próximas e parecidas com a do M6 Coupé, tá? Tenho 2 amigos com o carro e eu digo para você que é bem apegada, tá? Vamos ser sinceros, é um carro de 1950 quilos. Não é necessariamente um carro que vai te convencer, porque ele é um instrumento preciso e afiado. Agora, se você quer flertar com as borboletas, aqui você tem um benchmark de mercado. Câmbio de dupla embreagem, certo? É um câmbio que a própria indústria como um todo está abandonando. Por quê? Em prol das caixas com conversorzão de torque automáticas mesmo. Vamos ser sinceros, hoje você não tem muito como reclamar das atuais caixas EF de 8, por exemplo, a caixa que está na M5. Do ponto de vista de sensorial, qual que é a grande diferença que tem? Você percebe que a caixa de dupla embreagem, ela tem aquele pouquinho mais de extra quando o assunto é esportividade. Ó, terceira marcha, distracionou, controle de tração, tração. O ponto é o seguinte, o carro ele é muito acertado, gente. A suspensão, na boa, pro tamanho do carro, pra proposta do carro, eu arrisco dizer que é melhor que eu já experimentei. Vou cravar e dizer que, tipo... Mais que o da E63, é que eu não andei na E63. Não, nem compara. É sendo mesmo? bem sincero. É mesmo? Eu diria o seguinte, essa é a melhor suspensão desse tipo de carro que eu já experimentei. Preciso conversar com o Fernando Leão, porque ele defende com unhas e dentes o RS6, já faz um tempo que a gente dirigiu o RS6. Mas, por exemplo, no caso do atual M5, com tração integral, tem diversos momentos que você acha que o carro
tá muito bobo, a suspensão tá muito confortável, tá muito macia para a proposta do carro. A E63S, por outro lado, ela é um toco, completamente não condizente com a proposta do automóvel. Obviamente, no caso da E, dá um nível de experiência de tocada que até transmite um pouquinho mais de confiança, porque você tem uma suspensão bem rígida e uma tração integral. O problema é que o carro acaba ficando um pouquinho barulhento, um pouquinho duro demais pro meu gosto. Esse carro parece ser o ponto certo. E talvez, por essa razão que eu vou dizer, em termos de chassi e de suspensão, o M6 Gran Coupé me surpreendeu positivamente. Conheci o M5, nunca tinha dirigido o M6 Gran Coupé. A impressão que eu tinha, eu falei, é um carro grande, pesado, talvez eu não vá ter tanta sensibilidade. Mas não, ele tem o DNA BMW pra caramba aqui debaixo do volante, cara. Só que não é tudo, nem tudo são flores, tá? Duas coisas que me preocupam, não diria que nem que incomodam. Primeira delas, é isso. Segurança demais, sem sensação. A questão é a seguinte, esse carro é um engolidor de velocidade. Você só percebe que você está muito rápido quando o caminho afunila ou quando você pega um pouco de ondulação. Pra mim, quando eu tô olhando pro lado, eu vejo as coisas passando muito rápido, eu tô muito rápido. Em termos de sensação de velocidade, pra mim, o Panamera Turbo é sublime, a RS6 é muito boa, o M5 atual é muito sensacional, o M63S perfeito. No caso do M6 Gran Coupé, por ele ser um tração traseira, eu vou dizer pra você que tem horas que eu falo, caramba, sério que eu tava assim rápido? Obviamente, aonde que ele brilha? Nessas horas, ó. Ele não deveria se comportar bem como ele se comportou naquela curva, entendeu? Freios, puta pedal, mas acho que também tem muito a ver com o estado desse carro. Você percebe que o carro tá muito novo, que o antigo proprietário provavelmente não fazia um uso muito soviético dele. A gente sabe quando um carro tem uso soviético pelo pedal do freio, a mordida. Você sabe, não é que o carro... Tá virando rato de pista, hein? Não é. É que a questão é o seguinte, ó. Você nota, o controle de tração trabalhou, sim, mas é um nível de tocada interessante. E é uma espécie em extinção. Porque hoje a indústria já acordou que um carro desse tamanho, tração traseira, com todo esse torque, mesmo com pneu 295 na traseira, olha aí, ó, tração trabalhou. Eu tenho certeza que com espaço esse carro deve sair de traseira com uma facilidade, deve ser... E arrisco dizer o seguinte, deve ser muito previsível quando ele faz isso, tá? Porque tem uma coisa que a BMW é muito boa, é a sensação que você tem aqui atrás do volante e aqui no banco, especialmente, você sente muito bem o que está acontecendo com o carro. O único negócio estranho é essa sensação de velocidade em linha reta, tá? Em linha reta, o carro é muito veloz e você não tem a sensação tanto da velocidade. E o meu segundo ponto de crítica, talvez, que eu faça para esse carro, tem a ver com o ronco. Você não gosta? Cara, eu achei o ronco muito sutil e muito civilizado. Ele entra na cabine através das caixas de som. Artificialmente, o pessoal tem ideia. Aqui que surgiu, né? Freada forte, a ABS trabalhou pra caramba, mas, meu, gente, essa tocada não é a casa favorita de um carro de quase 2 toneladas. E ela consegue entregar. Ah, mas esse é um carro que você vai pra um track day? Na minha opinião, não. Eu não acho que ela é apta pra isso. Mas ela é um carro muito bom para uma estrada que não seja tão travada. Autobahn. Mas os próprios motores anteriores, Corne V10, era feito para Autobahn. Isso é uma sucessão. Então, é essa a conclusão que eu chego, Will. Eu acho assim, esse carro vai brilhar absurdamente numa estrada como uma Bandeirantes aqui em São Paulo. Vai brilhar muito numa Autobahn. Vai fazer ok numa estradinha não tão travada, porque afinal de contas ela é um carro grande, ela é um carro largo. Mas tem um grande plus. Para o pai de família que está procurando um carro esporte, eu arrisco dizer que na parte da tocada e do desafio de diversão ao volante, esse carro entrega muito. Só que ao mesmo tempo que ele entrega muito, ele requer muito respeito. Você que está chegando no canal agora, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativa as notificações no sininho. Se gostou do vídeo, deixa o like. Aliás, essa é a única maneira do YouTube entender que o que nós fazemos é relevante para vocês e vocês não perderem tudo de novo que nós fazemos aqui. Sua impressão final só sobre esse M59? Muito diferente? Muito. Na minha humilde opinião, esse carro é mais esportivo e mais desafiador de tocada que o M5 atual. O M5 atual ele é um carro mais democrático. É difícil de você se botar numa situação complicada com o M5 atual.
Com esse carro não é difícil. Tá? Mas o controle a eletrônica desse carro é Não, absurda. gente, até pra vocês verem, eu já postei um videozinho no meu Instagram mostrando o perigo, às vezes, da M5, o pessoal dá a pé com tudo desligado, numa arrancada, de repente eu aposto que o cara só percebe que ele tá rodando na hora que ele tá vendo o mundo girar. Esse é o tipo de carro, por isso que eu falei, é um automóvel que demanda muito respeito e humildade e uma curva de aprendizado bacana. Esse é aquele carro que você entra e você aprende a lidar com sua pancada no acelerador. Esse não é um carro para você chegar e tá no acelerador. Esse é um carro para você carregar o acelerador, sentir as turbinas encherem e levar ele adiante. Tá? E pela metade do preço do M5 Zero, você, pai de família que quer um carro esporte para levar tua família e ninguém te julgar por causa disso, ó. Agradecimento mais do que especial a meus amigos da Pirogano Import. Se você chegou nessa tela final, vocês podem ver o teste que eu e esse cara aqui fizemos da Lamborghini LP 550-2, a Gallardo tração traseira. Valentino Balboni de não edição especial, né? Tranco é vida. É nada. Valeu, gente. Tchau.